Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Princípios de Regulação Técnica. Estamos no módulo 10, onde veremos os estudos de caso, e nessa aula especificamente vamos verificar os estudos de caso em relação aos consórcios públicos. Para a gente já começar pensando num estudo de caso, um dos exemplos utilizados para poder falar de consórcios públicos é a Agência de Regulação Intermunicipal do Vale do Itajaí, que é um consórcio público formado por 14 municípios dessa região, que tem como origem principal a regulamentação, a regulação dos serviços de saneamento básico e, em 2016, a formulação da regulação de transporte público coletivo municipal. Então, a agência de regulação, ela foi criada no modelo de consórcio público depois da Lei 11.445 de 2007, onde já definia que o modelo de regulação poderia ser municipal, intermunicipal ou estadual, de saneamento básico, e já que já existia a Lei 11.107, né, a Lei dos Consórcios Públicos, dita Lei dos Consórcios Públicos, a AGIR, então, foi criada à luz da Lei 11.107, com o objetivo de regulação dos serviços de saneamento básico, né? Então, desde 2010, a AGIR, né, que é a abreviação de Agência Reguladora, de Agência Intermunicipal de Regulação, ela regula os serviços públicos de saneamento básico. Então, cada um dos municípios, que são os entes consorciados à AGIR, aderem ao protocolo de intenção da agência, seguindo a lei de consórcios públicos, e a sustentabilidade da agência se dá por pagamento pelo serviço realizado pela AGIR para os municípios no que diz respeito à regulação, né? Então, sempre que a gente pensa em como funciona o próprio serviço de regulação o serviço de regulação intermunicipal, a gente imagina que a gente presta esse serviço à luz do que o município tem como função determinar no serviço de saneamento básico quem é o ente regulador. E dado o sucesso do ente regulador no serviço de saneamento básico, no futuro, em 2016, com início efetivo em 2017, a AGIR passou a regular os serviços de transporte público nos municípios aqui do Vale do Itajaí, do Vale Europeu, em Blumenau, em Santa Catarina. Então, para a gente poder fazer uma reflexão em relação ao serviço público, à administração pública, né? Eu me chamo Daniel Antônio Narzetti, sou doutor em Engenharia do Território e economista de formação e atualmente atuo como diretor-geral na AGIR, em Santa Catarina. E para a gente poder também fazer uma reflexão em relação ao abre aspas, né? A realidade do século XXI ela exige da administração pública mecanismos e ações voltados à economia dos recursos públicos, à otimização das infraestruturas públicas, para que se possa alcançar um estado mais ágil, um estado mais atuante, que seja enxuto, né? Concatenado com as inovações tecnológicas que a sociedade necessita no nosso tempo. Então, essa é uma citação do Probst, 2018, uma tese de doutorado que está nas referências, que fala sobre os consórcios públicos, a existência dos consórcios públicos na vida das pessoas ou como meio de prestar os serviços públicos ao cidadão como um todo. Então, na ideia de consórcio público, né, a gente tem que ter uma definição muito importante que o consórcio público ele é um organismo, né, o nome mais adequado é uma autarquia, que ela faz o serviço que o município deveria fazer, né, ou o Estado deveria fazer, mas de uma forma bastante especializada. O consórcio público se especializa em uma área de atuação da atividade pública e, geralmente, essa área de inovação faz com que o consórcio público ele seja especialista naquele serviço e preste esse serviço a mais de um município, né? Então, o consórcio vem dessa junção, dessa ideia de juntar mais de um município em prol de um mesmo objetivo e oferecer à população
esse serviço com maior eficiência, com maior robustez e qualidade. Então, de forma geral, esses consórcios públicos eles se mostram como institutos que podem trazer uma nova perspectiva no gerir da coisa pública, né? Então, eles se apresentam de forma bem direta como uma ação inovadora, né, na gestão pública e é uma ferramenta, de certa maneira, para que a gente tenha os mesmos serviços a diferentes sociedades, a diferentes cidades, né? Então, a gente tem consórcio público de água e esgoto, consórcio público de resíduos sólidos, consórcio público de regulação de serviço de saneamento básico, consórcio público de saúde, né? Então, por exemplo, o consórcio público de saúde compra medicamentos para 15 municípios, por exemplo, e como compra para 15 municípios, tem um ganho de escala na compra, tem um preço mais acessível e consegue disponibilizar o medicamento para o município, seja ele de grande porte ou de pequeno porte, a um preço mais acessível. Então, a função do consórcio público, de maneira geral, é a ideia de ter um ganho de eficiência, um ganho de produtividade na prestação do serviço público como um todo. Então, para a gente tomar uma nota, esse consórcio público ele é uma autarquia. E uma autarquia é designada como uma pessoa jurídica de direito público, criada por uma lei específica para desempenhar uma atividade típica da administração pública de forma descentralizada. E essa autarquia ela é dotada de autonomia administrativa, autonomia financeira e ela tem, de certa maneira, seu patrimônio e sua receita de recursos próprios. Então, basicamente, apesar de prestar um serviço público, a autarquia específica ela não está submetida às regras do executivo, seja ele municipal ou estadual. Ela tem independência administrativa, tem independência decisória, tem independência financeira para realizar aquela ação que é o objetivo do consórcio público como um todo. Então, para a gente entender um pouquinho da questão do consórcios públicos intermunicipais, né, a ideia de uma ideia de federalismo, né, essa cooperação via consórcio público ela se dá principalmente por causa do artigo 241 da Constituição Federal, né, que teve a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, e é um instrumento, de certa maneira, que autoriza a gestão associada dos serviços públicos através de um consórcio ou de um convênio de cooperação. Então, com a lei em 2005, a Lei 11.107, houve a regulamentação, né, dos consórcios públicos no país, e a partir dessa lei houve um crescente número de novos consórcios para diversas áreas de interesse, como especificado anteriormente, pode ser para a área de saúde, para a área de educação, para a área de segurança, para a área de saneamento básico. Uma série de atribuições podem ser definidas ao consórcio público que melhor poderiam ofertar esse serviço do que um município individualmente sozinho. E esse exercício do consórcio geralmente se dá por meio de taxas, de cobranças de taxas para a manutenção dessa atividade conforme previsto na lei. E aí a gente pode pensar e tentar discutir quais são os benefícios para um ente consorciado, né? Então, primeiramente, os municípios se unem em um consórcio público, promovem a gestão desse consórcio e a execução de resolução de problemas regionais. Na sequência, esses consórcios públicos atuam como um instrumento de federalismo de cooperação, ou seja, um município ajudando o outro faz melhor para o cidadão do que apenas um município sozinho, né? E, principalmente, um dos pontos claros nessa situação é que os interesses têm que ser convergentes, tem que cair para a mesma linha de intenção. E essa solução ela envolve múltiplos esforços, né? Um comprometimento de diversos agentes, e esse comprometimento ele é permanente, no qual esse consórcio público ele tem uns desafios da gestão pública. Então, por exemplo, para formalizar um consórcio público, a gente tem o interesse dos prefeitos, o interesse dos vereadores, quando esse consórcio público é um consórcio entre estados, o interesse dos governadores e o interesse dos deputados, porque a formulação do consórcio público se dá através de lei que regulamenta a existência do consórcio público como um todo. E aí os benefícios para os entes consorciados se dá em alguns pontos. Por exemplo, equilíbrio, transparência e segurança jurídica. O consórcio público tem uma independência que permite a ele zelar pela tecnicidade
e pela execução adequada dos recursos públicos. Fortalecimento da autonomia dos municípios. Então, quando o município sozinho, de certa maneira, não consegue fazer uma aquisição de remédios, por exemplo, que está muito caro para comprar pouca quantidade, a gente consegue fazer uma compra em grande quantidade, a gente fornece uma maior autonomia para o município poder fazer sua assistência à saúde, por exemplo, né? O peso político regional, ele geralmente é melhor e mais bem aceito para aquelas demandas locais. Então, o consórcio ele tem um peso político regional maior e consegue fazer, de certa maneira, maiores, do ponto positivo, maiores barganhas para as demandas locais. O consórcio, dada a sua equipe especializada, tem agilidade na elaboração de diagnósticos e, geralmente, a tecnicidade na regulação, no controle e na fiscalização também é mais acentuada, porque o serviço do consórcio público ele é especificamente direcionado para a área de atuação. E com o consórcio, a gente vai ter ganho de escala e algumas vezes até ganho de escopo, se as atividades forem semelhantes. E na ideia de consórcio, quando a gente for ver a estrutura do consórcio, a gente tem as instâncias de deliberação, as instâncias de controle e as instâncias de governança do consórcio público para aquilo que ele faz, ou seja, trazendo bastante transparência e segurança às ações do consórcio público como um todo. E aí o consórcio público no âmbito do Marco Regulatório de Saneamento Básico Nacional, né? A Lei de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, criou a Política Nacional de Saneamento Básico, trouxe a questão dos conceitos, do planejamento, da participação social, da titularidade do serviço e da intersetorialidade do serviço. E quando a lei federal mencionou regulação, essa lei definiu as agências como regulação estadual, regulação intermunicipal ou regulação municipal. E aí, com isso como um todo, a gente tem, de certo modo, o arcabouço legal que vai definir a agência de regulação como um todo nos modelos estaduais, municipais e intermunicipais. A gente está falando aqui de consórcios públicos, então a gente está falando especificamente de agências intermunicipais. E aí o Marco Nacional de Saneamento Básico colocou esse pêndulo do que a agência reguladora faz. Ela tem que ter independência, ela tem que ter tecnicidade, ela tem que ter segurança jurídica administrativa, e a agência de regulação, como consórcio público, ela atua num pêndulo entre a relação com os usuários, com o poder concedente e com o prestador de serviço, seja ele público ou seja ele privado, definindo normas, estabelecendo tarifas, dirimindo conflitos. Então, a agência de regulação tem uma série de atividades, como pode ser visto em outras aulas, mas nesse caso específico, o consórcio público para a regulação tem as atividades específicas com base na Lei de Saneamento Básico, no caso aqui da Agir em Blumenau, também com base na Lei de Mobilidade Urbana, na Lei Federal de Mobilidade. E aí, na linha ainda de vantagens e custeios, né, a gente tem a taxa de regulação por cada um dos serviços que a gente regula. Então, por exemplo, atualmente a independência financeira da Agir, ela vem da cobrança da taxa de regulação de cada um dos prestadores dos serviços públicos, seja ele de água, de esgoto, de resíduos sólidos, de transporte público coletivo e assim por diante. Então, a gente tem aqui, como uma entidade pública, um orçamento público anual. Esse orçamento tem que ser suficiente para cobrir as despesas, os custeios durante aquele ano, e a sustentabilidade desse orçamento se dá pela cobrança dos serviços aos prestadores de serviço. Então, de um modo indireto, os usuários, os consumidores pagam pelo serviço e nesse pagamento está embutido também a taxa de regulação. Então, a regulação tem sua sustentabilidade pela prestação de serviços como um todo e zela pela continuidade e adequabilidade da prestação de serviços geralmente públicos. Para a gente tentar entender o modelo de regulação no consórcio público, mas também a ideia geral do modelo de regulação. Tem o titular de serviço, que é o poder concedente, usualmente o município, o Estado ou até mesmo a União. No modelo de agência de regulação e consórcio público, no saneamento básico, nós temos um modelo que não é o modelo federal. Então, as agências de regulação no setor de saneamento básico não fazem licitações. Elas não licitam o serviço prestado como é no modelo federal. Por exemplo, a Anatel licita as concessões de telefonia. No caso do saneamento básico, quem faz as licitações são os poderes concedentes.
Então, nós temos o poder concedente, o prestador de serviço, que pode ser um prestador público ou um prestador privado. Caso seja um prestador público, pode ser um departamento, uma autarquia ou o próprio ente estadual, e essa definição tem uma atribuição por ordenamento legal, por legislação, e se for um prestador privado, pode ser uma concessão, uma autorização. Na concessão, a gente pode incluir PPPs, por exemplo, e geralmente se dá através de uma concorrência via licitação. E o regulador como um todo, ele está permeando todos esses agentes da prestação de serviço como se dá. Então, regula o titular, regula também o prestador, regula o usuário do serviço, de modo a manter as condições da prestação de serviço adequadas como um todo. Então, numa estrutura organizacional, para a gente entender um pouquinho como um consórcio público de uma agência de regulação funciona, a gente tem, em instâncias superiores, as assembleias gerais, que é composta pelos prefeitos consorciados, o comitê de regulação, que é composto por agentes da sociedade civil organizada e analisa as decisões da agência como um todo, e no corpo administrativo da agência a gente tem a direção geral, a direção administrativa institucional, as gerências, que são gerências especializadas em serviços econômicos financeiros, gerência de transporte público coletivo, gerência de saneamento básico, ou seja, gerência técnica, que vai cuidar da parte mais de engenharia, a assessoria jurídica que dá suporte a todas as decisões e entendimentos necessários para a agência, e a ouvidoria, que faz certamente todo o atendimento ao público e a comunicação social da agência como um todo. Então, com essa infraestrutura, né, com essa estrutura organizacional, a agência de regulação consorciada presta o serviço de regulação de saneamento básico e também de transporte público, e com as definições legais tem independência decisória, financeira, para poder tocar e tomar suas decisões em relação àquilo que regula no âmbito do seu território regulado. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre os consórcios, né? O que é o consórcio público, né? Basicamente a união entre dois ou mais entes da federação, seja eles municípios ou estado, e até mesmo a união poderia ser de certo modo, um consórcio entre município, estado e união, por exemplo. Geralmente esse consórcio não tem nenhum fim lucrativo, a finalidade dele é prestar o serviço de forma conjunta para o bem público, né, com benefícios públicos de interesse coletivo. Né? As formas de associação, ela pode se dar de forma horizontal ou de forma vertical. Quando se dá de forma horizontal, a gente vai ter um consórcio entre município com município, ou estado com estado, e aí a personalidade jurídica desse consórcio público, né, ele tem que ser definido como uma pessoa jurídica com independências financeiras e administrativas, capaz de assumir direitos e obrigações, e essa personalidade pública ela pode ser de direito público ou de direito privado. A lei permite, de certa maneira, esse arranjo. E aí, dentro dos arranjos verticais, por exemplo, né, a gente viu ali o horizontal, que é município, município, estado, estado. O arranjo vertical seria um arranjo de um consórcio entre municípios e estado, entre o estado e a União, ou até mesmo entre município, estado e União. Todos esses casos regidos por leis específicas, com autorização nas suas respectivas casas legislativas, para que a gente possa ter os instrumentos legais válidos. E aí, para a gente poder fazer um raciocínio em relação à questão dos consórcios públicos, desde a Constituição de 1891, o Brasil ele adota o modelo de federalismo, né, como modo de organização do Estado, e isso foi influenciado principalmente pela Constituição dos Estados Unidos de 1787. Todas as constituições que sucederam essa primeira Constituição, elas mantiveram o modelo de federalismo dos Estados, né, e reconheceram também no campo formal, a autonomia administrativa e a competência constitucional desses entes da federação, incluindo os municípios, né? E aí, a partir da Constituição de 88, se inaugurou uma nova fase do federalismo brasileiro, marcado pela expressa inclusão dos municípios como entes integrantes da federação. Então, os municípios passaram a ter responsabilidades, não vou colocar como iguais a do Estado da União, mas responsabilidades partilhadas com o Estado e com a União, para que se possa fornecer mais próximo ao consumidor, mais próximo ao usuário, mais próximo ao cidadão, aqueles serviços que são de direitos de todos. E esse modelo, né, que inclui os municípios como um todo,
tem, em grande parte, uma importação da constitucionalidade alemã, por exemplo, né? Que é um resultado de um processo de redemocratização e descentralização do poder, ou seja, tirando, de certa maneira, o poder da União e transferindo esse poder para os municípios, né? E isso se deu principalmente na Assembleia Constituinte de 89, né? Onde houve fortalecimento dos estados e também dos municípios frente à União, para que se pudesse ter esse federalismo que a gente conhece hoje no Brasil como um todo. Então, os consórcios públicos, eles vêm através da Lei 11.107 de 2005, que é a regulamentação do artigo 241 da Constituição Federal, com o intuito de promover a inter-relação de municípios na prestação daqueles serviços essenciais, daqueles serviços básicos como um todo. Então, como estudo de caso, uma regulação do serviço de saneamento básico através de um consórcio público intermunicipal, né, composto por diversos municípios, onde tem uma ideia de gestão entre municípios, mas com prestação de regulação isonômica, com a regulação, de certa maneira, homogênea entre os municípios, sempre zelando pela legalidade e pelas definições instituídas nas legislações, decretos, regulamentos vigentes para cada um dos setores regulados. Então, as nossas referências para entender um pouquinho mais os consórcios públicos, como eles estão definidos de uma maneira geral, para conhecer a agência de regulação e neste molde de consórcio público também tem o endereço da AGI. E com isso, agradeço a atenção de todos, desejo um ótimo curso e qualquer necessidade estamos à disposição.